Bom, pessoal, vamos para a última aula, então, aula 10 noções de imunopatologia. Uma aulinha bem curta também, tá? Porque são só noções. Se a gente fosse falar de imunopatologia mesmo, nós teríamos uma disciplina toda com 20 aulas. Então, é só noções, a gente vai só bater na superfície disso, tá bem? Vamos lá. Bom, imunopatologia é a ciência que vai estudar as lesões e as doenças produzidas pela resposta imunitária. Não é uma doença que veio de fora, tá? É a doença que o teu corpo, pela resposta imune, causou, tá? E pode ser agrupado em quatro categorias de estudo, que a gente vai ver aqui, ó. Doença por hipersensibilidade, ou seja, tem uma sensibilidade muito alta a alguma coisa. Doença autoimune, quando é uma doença que o teu próprio sistema imunológico causou. Doença por imunodeficiência, quando tu não tem um sistema imunológico adequado, ou pela rejeição de transplantes, tá? Que é parecido com uma doença autoimune, mas é uma face diferente porque é muito específica, né? Rejeição de um órgão que veio de outro lugar, né? Então, vamos vendo parte por parte. Quando a gente fala de hipersensibilidade, a gente está falando quando tem uma resposta adaptativa exagerada, muito alta, inapropriada, que a reação inflamatória é pior do que o problema inicial. Por exemplo, a alergia, né? Eu tenho rinite, vou num lugar que tem muito pólen. Pólen não é tóxico para mim, mas o meu corpo acha que é. O pólen não ia me causar absolutamente nada, mas aquela reação alérgica que inchou meu olho, me fez lacrimejar, inchou meu nariz, eu espirrei pra caramba, inchou minha garganta, essa reação me debilitou. Viram? Não é o pólen que me debilitou, é a alergia, né? A hipersensibilidade e aquilo, né? Então, pessoas que têm alergia a amendoim, por exemplo, que se incham todas, o amendoim não faz mal para ninguém, né? O que faz é como o teu corpo se manifestou contra aquele amendoim. As alergias nada mais são do que hipersensibilidades, né? Que é uma característica do indivíduo, e geralmente não se manifesta no primeiro contato com aquele antígeno, né? Tem gente que come amendoim a vida toda e um dia come da alergia, né? A gente vê, por exemplo, pessoas celíacas, né? Que têm alergia ao glúten. Comeu glúten a vida toda. No momento, começou a ter alergia ao glúten, né? Ou à lactose, certo? Ah, e isso vai acontecer depois, essa hipersensibilidade vai acontecendo nos contatos subsequentes. Depois que eu desenvolvi aquela hipersensibilidade, aquilo, toda vez que eu tiver contato com aquilo, eu vou ter essa reação exagerada. Tá? Eu, por exemplo, eu morava na praia, não tinha poluição, tinha aquele ar úmido, eu não tinha tantas alergias respiratórias. Quando eu vim para Porto Alegre, tem muita poluição, e essa poluição me causou uma hipersensibilidade. Então, sempre que eu tenho contato com a poluição, eu tenho hipersensibilidade, né? Pode ser poluição também no centro, pode ser de ar-condicionado mal limpo, pode ser de qualquer coisa, né? Que eu não tinha a minha vida toda. No momento eu tive, dali para diante eu sempre vou ter, tá? Doenças autoimunes, que é uma classe muito complexa de doenças, muito grande, muito difícil de diagnosticar. A gente vê que geralmente as doenças autoimunes são diagnosticadas pela falta de qualquer outra coisa. Eu tenho, sei lá, muita glicose no sangue. Faço um monte de exame para ver se eu tenho diabetes tipo 2, se eu estou comendo muito, se eu sou obeso, até não chegar a ponto nenhum. É diabetes tipo 1, uma doença autoimune, tá? Ela nada mais é do que uma falha numa divisão funcional do sistema imunológico, que a gente chama de autotolerância, né? Que vai resultar numa resposta imune contra as células do próprio organismo. Vejam só a diferença entre uma hipersensibilidade, uma alergia e uma doença autoimune, embora sejam bastante parecidas, tá? E o tratamento muitas vezes vai ser parecido, vai ser com corticoide. A hipersensibilidade ela foi desencadeada por um fator externo. Por um fator externo, meu corpo tentou atacar aquele fator externo, mas atacou um monte de célula adjacente. Não começou do nada. A doença autoimune ela começa do nada. O teu corpo ataca uma outra célula do teu corpo. Simples assim. Tá? Por exemplo, numa diabetes tipo 1, ele ataca as ilhotas de Langerhans, que são as células responsáveis pela produção da insulina e do glucagon no pâncreas. É isso. O teu corpo quis atacar. Tá? A gente não sabe da onde isso surge, embora a gente sabe que algumas vezes pode ser genético, pode ter um gatilho, mas a gente não tem certeza, e o diagnóstico é muito complicado e o tratamento é horrível também, né? Qualquer doença que resultar desse tipo de resposta, a gente chama de doença autoimune, né? Diabetes tipo 1, lúpus, artrite reumatoide, esclerose múltipla, né? Todas essas são doenças autoimunes. Imunodeficiência é uma desordem do sistema imunológico, onde o teu sistema imune
vai ter uma incapacidade de estabelecer uma imunidade efetiva, tá? Pode ser uma imunodeficiência adquirida, síndrome de imunodeficiência adquirida, SIDA, em espanhol falam SIDA, em português, no Brasil a gente fala de AIDS, né, mas da sigla que vem em inglês. Nada mais é do que uma imunodeficiência que foi adquirida, né? Eu peguei aquele vírus, um retrovírus, que é o vírus HIV, que me deixou imunodeficiente, matou as células do meu sistema imunológico, né? Pode ser imunodeficiência por idade, por velhice, né? Pessoas mais velhas vão ter o sistema imunológico um pouco mais fraco, pode ser por alguma outra doença, né? Mas isso estabelece com que o corpo não consiga formar uma imunidade efetiva, uh, como resposta para aquele corpo estranho, para aquela doença, né? Também pode ser uma pessoa, a gente chama, quando a pessoa tem imunodeficiência, ela que ela está imunocomprometida, né? Também pode ser por tomar medicamento. Uma pessoa que tem uma doença, ó, vou voltar, uma doença autoimune ou uma alergia, uma hipersensibilidade, ela vai ter que tomar medicamentos para diminuir o sistema imunológico. E isso vai deixá-la imunocomprometida, né? Tanto que até existem estudos que ainda estão incipientes, ainda com pessoas que têm doenças autoimunes muito fortes, muito exacerbadas, que causam muitos danos para as vidas das pessoas. Eles estão tentando isolar algumas partes do vírus HIV, que ele vai matar o teu sistema imunológico natural e tu vai tomar sistema imunológico químico, né, através do coquetel, para tentar diminuir aquela doença autoimune, né? Porque, por exemplo, o que que ataca o teu pâncreas? O teu sistema imunológico. Se tu matar o teu sistema imunológico e tomar um sistema imunológico químico, isso pode diminuir a força da diabetes tipo 1. Só que é muito arriscado, né? Matar o sistema imunológico de uma pessoa é muito arriscado, porque a pessoa pode morrer de unha encravada, pode morrer de gripe de gota, né? Doenças ridículas podem matar a pessoa, quando a pessoa está imunocomprometida. Uh, Qualquer parte do sistema imunológico pode ser afetada, né? Ela vai resultar, a imunodeficiência, numa crescente suscetibilidade, a pessoa vai ficar mais suscetível a infecções oportunistas, como na AIDS, a pessoa morre não de AIDS, mas de gripe, né? Por exemplo, e certos tipos de câncer. Alguns cânceres que conseguiriam ser combatidos pelo corpo não vão ser combatidos e eu vou acabar desenvolvendo aquela massa, né? Pode surgir como resultado de uma doença, como a infecção pelo HIV, né? Uh, AIDS é Acquired Immunodeficiency Syndrome, síndrome de imunodeficiência adquirida, né? Pode ser induzida por administração de drogas, né? Imunossupressores, como corticoides, como nos tratamentos das doenças autoimunes, ou na prevenção de rejeição ao transplante de órgãos, quem botou stent, quem botou válvulas cardíacas artificiais, né? Também vai tomar imunossupressores. E por último, a rejeição de transplantes. Transplantação, quando a gente fala em imunologia, é o ato de transferir célula, tecidos, um órgão, né, de um local para o outro, né? Isso é, a gente conseguiu inventar esse transplante do conhecimento que, para curar muitas doenças, eu pego célula de um organismo saudável e implanto naquele organismo que não está saudável. Por exemplo, meus rins pararam de funcionar. Em algum momento você entendeu que se eu pegasse um rim que funcionasse e outro corpo botasse no meu, ia funcionar. Só que aquele rim nunca vai ser meu. O meu corpo vai entender aquilo como um corpo estranho, né? Então, eu vou precisar, depois dessa implantação desse tecido, né, desse rim, por exemplo, eu vou precisar tomar um remédio para que o meu sistema imunológico não ataque aquele rim. Aí eu teria uma doença autoimune, né? É o teu sistema imunológico atacando aquele rim. Só que não é autoimune, por assim dizer, porque o rim não é teu, né? Não é auto. É um rim que o teu corpo realmente está certo de atacar aquilo. Tá? Tem outros órgãos que a gente já vem trabalhando. Lembra que eu falei para vocês com edição genética? Se vocês quiserem, olhem daquela série explicando na Netflix, chamado o episódio é Explicando o DNA. Eles vão falar como acontece essa modificação genética. Através dessa modificação genética, a gente já está conseguindo criar órgãos que são da pessoa. Que nem eu tinha falado daquele cara que recebeu um rim, foi criado a partir do célula-tronco dele, foi criado num porco, eles pegaram o rim do porco e botaram nele, e o corpo não rejeitou, né? Claro, depois esse cara acabou tendo um problema com aquele rim, porque essa técnica ainda não está muito terminada ainda. Então o rim não era completamente funcional, mas não por rejeição, porque a gente não conseguiu desenvolver um rim completo ainda, né? Ou, por exemplo, pâncreas. Até
menos de 10 anos atrás, se tu tivesse um câncer de pâncreas, tu estava na fila de morte, né? Tu estava desenganado. Porque não tem como transplantar órgãos que produzem hormônio. O meu hormônio serve só para mim. Se eu pegar o meu hormônio e injetar outra pessoa, aquele hormônio não vai ter função. E a insulina é um hormônio que é vital, né? Se não tiver insulina, eu morro. Então não dá para fazer transplante de pâncreas. O que eles têm feito hoje? Eles têm pego o pâncreas do doador, tem que ser o doador morto, né? Porque só tem um pâncreas, não dá para doar parte dele. E eles fazem uma modificação genética para que aquele pâncreas se pareça com a genética do receptor. E aí hoje eles conseguem fazer transplante de pâncreas através de edição genética nas células do pâncreas, né? É um pouco mais difícil de dar rejeição, mas ainda vai dar, principalmente na cabeça do pâncreas, que não vai se fazer, não precisa passar por todo esse trabalho numa parte que vai produzir só o suco pancreático, que não é importante, não é vital, né? Então, a gente está chegando a um ponto de não ocorrer rejeição de transplante, mas ainda ocorre, ainda tem que tomar imunossupressor, que vai fazer com que a pessoa fique imunodeficiente, né? Imunossuprimida. Levantada essa barreira, então, ainda a gente ainda vai ter outras barreiras para ultrapassar para que a transplantação de órgãos se torne um tratamento rotineiro, né? Essa ação do sistema imunitário na rejeição dos transplantados continua a ser um sério impedimento ao sucesso da intervenção. Então, não é só ver o tipo sanguíneo, se a pessoa é compatível, é diversas outras uh, questões genéticas, né? Ainda hoje, o obstáculo da rejeição tem vindo a ser solucionada com um agente imunossupressor. Mas, às vezes, pessoas transplantadas, mesmo tomando imunossupressor compatível com a vida, né? Se tomar imunossupressor muito forte, não vai ser compatível com a vida, porque vai morrer de qualquer coisa. Mas, ainda assim, com a utilização, às vezes, ocorre a rejeição. E aquele órgão tem que ser retirado novamente, né? Geralmente, esses agentes, né, para evitar a rejeição, né, os imunossupressores podem ser fármacos, podem ser anticorpos específicos, né, que são desenvolvidos para diminuir a resposta imunitária aos transplantes. Às vezes, se faz um tratamento pré-transplante com o sangue do doador, se faz um tratamento para desenvolver uma tolerância àquilo, né, como se faz em mãe que vai ter bebê com um tipo de sangue diferente, com fator RH diferente, né, para não ter a rejeição àquele feto, pode-se fazer um tratamento também, né? Ah, no entanto, a maioria dos agentes tem um efeito imunossupressor global, né? Ou seja, o teu corpo todo vai ficar imunossuprimido, não só não vai atacar aquele órgão estranho. A gente ainda está desenvolvendo então, esses novos métodos de tolerância específicos no transplante, só não desenvolver a rejeição àquele órgão, ao corpo todo, e só não aquele órgão, né? Sem suprimir a resposta imunitária do resto do corpo todo, né? Então, vai comprometer o corpo da pessoa. Isso promete uma sobrevivência dos transplantados sem comprometer a imunidade do receptor um pouco maior, então, né? Quando a gente está falando de transplantação clínica ali, né? Do transplante mesmo, pode ter três tipos principais de rejeição. Que é a hiperaguda, que é minutos, poucos dias após a transplantação, o paciente nem chega a sair do hospital e já tem uma reação exagerada. Pode ser aguda, que geralmente nos primeiros 6 meses após a transplantação, o paciente vai para casa, tomando imunossupressor, em algum momento desencadeia aquela resposta, e pode ser crônica, né? Que o teu corpo aos pouquinhos vai rejeitando. Geralmente os médicos não fazem uma cirurgia de reversão, deixam aquilo, porque tu vai viver por algum tempo mas a gente vai ter uma fibrose naquele órgão, né? Em algum momento tu vai ter que retransplantar, mas tu vai ter uma sobrevida até tu conseguir achar um órgão que tem uma compatibilidade um pouco maior, né? Independentemente do tipo que seja a rejeição, a gente tem sinais, né, de alerta. Febre, os sintomas febris, né, como o delírio, o suor, né, o delírio treme, tremedeira, hipertensão arterial, edema ou aumento súbito de peso, né, que vai ser ocasionado pela retenção de líquido local, mudança do ritmo cardíaco, falta de ar e dor e sensibilidade no local do transplante, além da esperada. Né? Claro, um transplante, uma cirurgia, cortou, abriu, vai ter uma hipersensibilidade esperada, mas quando é uma sensibilidade maior do que esperado, a gente pode imaginar que pode estar acontecendo uma rejeição desse transplante. É isso. Noções de imunopatologia é isso. Só não vamos esquecer dessa aula aqui, ó, que a gente precisa saber esses 4 tipos essas 4 categorias de imunopatologia.
hipersensibilidade, alergias, quando é o teu corpo exagerando na resposta a alguma coisa, doença autoimune, quando é o teu corpo atacando o teu corpo, por nada, imunodeficiência, quando tu tem um sistema imunológico comprometido, que pode ser por doença, por remédio, por idade, e rejeição de transplante, que nada mais é do que uma doença autoimune sem ser auto, né? O teu corpo rejeitando aquele órgão estranho, certo? Então, das aulas era isso. Nos vemos no dia da prova. Um abraço, pessoal.